Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se relevado. E não é para falar de bola. Pedro Mexia sente-se conservacionista, como o Papa Francisco. E João Miguel Tavares confessa-se deficitário. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de mais uma semana marcada pela incerteza quanto ao futuro da moeda única. Daqui a pouco trataremos do braço de ferro entre a Grécia e os credores. Antes, o João Miguel Tavares quer ser Ministro dos Autocolantes. Isso já é um sinal de que a campanha eleitoral já está aí, João Miguel Tavares? É uma campanha também, não é essa de eleições que vou falar, mas sim, mas também é uma campanha. É uma campanha de charme. Uma campanha de charme. Os autocolantes que David Neil Lehman tinha, que é o novo dono da TAP, que não Azul, é bem dono da TAP. Exatamente. O logo da companhia azul, um coraçãozinho vermelho e o logo da companhia TAP colado na parte de trás do seu telemóvel. Já gostei. Pacheco Pereira. Já está na marmeleira. Não é efêmera. Já estão fotografados e arquivados. Devidamente arquivados. Os autocolantes, disse o Sr. Neilman, não é? Que estarão a ser distribuídos pelos funcionários da Azul aos funcionários da TAP. Foi muito engraçado. Aquilo foi a cerimónia da assinatura da questão da privatização e foi muito giro, aliás, analisar a diferença de talento para o marketing de Humberto Pedrosa com o senhor americano. O Humberto Pedrosa estava a ler um discurso chatíssimo com manifestas dificuldades e este senhor foi para lá, apareceu a fotografia logo. USA Today, não sei o que é. Os americanos sabem fazê-la, não é? Então, quando juntam simultaneamente americano ao brasileiro... Também deve ter saído no Salt Lake City News. Também deve ter saído, exatamente. Mas as promessas foram todas mais que muitas, mais 50 Explica-se esta coisa, não? Esta alusão. A corneta de Salt Lake City. O senhor é Mormon. É Mormon. Pronto, é só por isso. Mas ele prometeu mais 50 aviões, mais uma dezena de rotas para os Estados Unidos e não há despedimentos nos próximos anos. E, portanto, ele foi entusiasmante, digamos assim. E gostou de saber que o Hub fica em Lisboa? Eu gostei de saber que o Hub fica em Lisboa. Hub. Disseste isto só para dizer Hub? Sim, só para dizer Hub. Muito bem. Esta língua, o jargão técnico. É bom que o nosso moderador devia estar a fazer este programa, não? Por acaso gosto muito. É fazer sons. Estou sempre muito satisfeito. Mas, então, e está satisfeito com a privatização da TAP, não é? Não verdadeiramente. Não, eu não estou satisfeito. Não é dos entusiastas? Não, eu disse isto aqui. Não acho, o senhor moderador vem entusiasmado para o programa, mas presta pouca atenção ao que eu digo, mas não leva mal. Não, eu sou daqueles que acham, aliás, o António Costa queixou-se disso, e bem, quando disse que do ponto de vista institucional esta privatização era inqualificável. E é verdade. No o timing. Por causa do timing e por não ter sido encontrada uma plataforma de entendimento com o PS, que me pareceria, obviamente, a melhor solução para este problema. Agora, neste momento... Seria qual? A melhor solução para este problema seria chegar a acordo com o PS. Não, mas qual seria a plataforma de entendimento com o PS? Se o PS é contra... Das duas, uma, ou encontrava a tal plataforma de entendimento, ou então não ia fazer isto a 3 meses das eleições. Parece-me claro. Ou se conseguia entender... Ao timing eu estou de acordo. Eu não tenho dúvida. A minha única questão é em relação ao timing. Em relação à fórmula, não tenho dúvidas que teria que ser isto. Essa é a outra se um partido é contra e se um partido é contra e o outro é a favor, qual é a plataforma de entendimento? Neste caso, era diante de uma questão tão importante quanto esta, era não fazer estes meses das eleições. E esperava pela legitimidade de uma próxima vitória, de uma coisa que estivesse em programa eleitoral, aliás, como estava. O problema do programa de lei eleitoral e do memorando de entendimento é que fala na privatização da TAP. E António Costa diz, mas privatização não tem que ser entregar a maioria. Pode-se alegar que isto é o take 2 porque o primeiro não funcionou. É verdade, pode-se alegar tudo isso. De qualquer forma, a bem do consenso que o Sr. Presidente da República, que ainda há pouco tempo condecorou, não sejas mal agradecido, anda sempre para aí a apregoar, eu acho que uma privatização desta importância não deveria ter sido feita a esta distância das eleições sem o acordo do PS. Mas, deixa-me só acrescentar, de qualquer forma, é verdade que há algum entusiasmo e neste momento eu já ando a rezar a Nossa Senhora do Loreto, que é a padroeira da aviação, para que o processo esteja despachado em caso de uma hipotética, cada vez mais hipotética, diga-se passagem, vitória do PS nas próximas eleições. Porque
Se o que o PSD fez agora e o CDS não se recomenda, aquilo que o PS promete fazer, que é reverter a privatização com a extraordinária ideia de que pode ficar com 51% da companhia e vendem 49% a privado, ainda há obstáculos isso é totalmente absurdo. Ainda há obstáculos anteriores a esses. Apesar do remolque, confirma-se que há um certo entusiasmo. Lá está. Lá está. Opa, o moderador diz sempre a última palavra. Entusiasmo. Portanto, Ricardo Araújo Pereira, ainda se sente parte da família TAP depois do que aconteceu esta semana? Sinto porque, vamos lá ver, a TAP pôs muito pão na minha mesa, não é? O meu pai foi piloto, aliás, desempenhou várias profissões na TAP. A minha mãe foi assistente de bordo e eu sinto-me de parte da... A tua mãe ainda foi hospedeira, não foi? Epá, é assistente de bordo, também, aeromoça, queres a aeromoça? Aeromoça, então agora, uma empresa brasileira, se todas aeromoças. Depois desta pequena digressão biográfica... Não, eu quero só dizer que sinto-me parte da família, porquê? Porque a minha mãe foi, além disso, foi instrutora e verificadora de outras assistentes de bordo. E eu sei, pelo olhar que algumas assistentes de bordo me dedicam quando eu entro nos aviões hoje, eu percebi imediatamente se foram ou não foram alunas da minha mãe. Porque se a minha mãe fosse exigente com elas como era comigo em casa, realmente aquelas senhoras passaram as passas do Algarve. E é possível que o olhar delas não se deva a isso. Não, deve ser isso. E eu verifico sempre se a minha refeição tem ou não vidro moído colocado pelas assistentes que padeceram nas mãos. Todos nós que já viajamos contigo sabem como isso é injusto. Mal agradecido, é mesmo injusto. Este rapaz é um rapaz que é daqueles que comprava bilhete para a segunda e ia sempre pagar a primeira. Admite isso. Admite. Quantas vezes compraste um bilhete para a segunda e foste pagar a primeira? Diz. Não vou falar sobre isso. Exato. Sou com certeza, mas isso é sempre... É aquele momento em que ele diz, e estes meus amigos? Não, isso não dá. Não, isso há sempre um pretexto, é sempre um pretexto de conversa. E venha aqui ao cockpit. Não, estamos a ser mal agradecidos. Eu acho que nós estamos a ser mal agradecidos. Nós uma vez fomos à boleia dele para a primeira, não foi? Claro que foram. Desculpa lá, Ricardo. Mamando és um fofinho. És um fofo. À custa de todo um prestígio, não é? Mas, não, vamos lá ver. Eu não comi o que o João Miguel disse é realmente verdade. Havia ali uma exuberância e um entusiasmo, não é? Da parte do comprador da TAP que eu só costumo ver, por exemplo, quando as senhoras vão aos saldos. Estão entusiasmadas também, que pochincha! Que pochincha, isto foi baratíssimo. Tu não estás habituado a ver aquilo em relação à TAP, não é? Não, quando se compras qualquer funcionário fica entusiasmado. Isto também está aqui de vontade própria. Quando compras uma pechincha nos saldos, eu acho que ficas entusiasmado. É uma pechincha só com 1.000 milhões de dívida. O que é isso? Mil milhões de dívida. O que é isso? Não, eu não acredito. Está na Europa, pode ser. Se considerarem... Olha, vês? O autocolante já o convenceu. Bastou um autocolante. O senhor apresentou um autocolante colado a um telemóvel que a associação com Humberto Pedrosa é apenas um esquema para parecer que é capital comunitário. Sabes, essa é a questão. Pois, eu sei que é. Mesmo antes do PS poder ou não reverter o negócio, há esse obstáculo aí. Não, mas olha, a minha reticência eu não tenho dúvidas que seja o Sr. Nilo Lima a mandar, mas o Humberto Pedrosa também não é propriamente daquelas pessoas que está ali a fazer figura de corpo presente. Eu sei que não, mas existe ainda tem que haver essa decisão europeia. A minha reticência em relação a isso é a seguinte: não é frequente que o poder político impeça um negócio só porque há lá uma giga-joga chico esperta para que as coisas... Não é giga-joga chico esperta, é capital extracomunitário, é habitual que o poder político impeça esse negócio. Que intervenha no mercado onde há tubarões... Não estou a ver. Os planos anunciados pelo Sr. Nilman pareceram-lhe bem, o novo patrão da TAP, o Sr. Nilman? Sim, vamos lá ver. Quer dizer, há duas dimensões. O negócio em si é mau porque o preço não foi bom, vende-se numa altura de aperto. Há duas coisas que é o que ele pode fazer em termos de investimento, novos voos, novas rotas e tal. O João Miguel já falou disso. E tem dúvidas em relação a essa tua altura de aperto? A altura de aperto é verdade em relação ao governo, sim. Em relação quando tu olhas para Lisboa e quando olhas para Portugal, a quantidade de turismo que existe hoje em dia, isto está longe de deixar de ser um país... Em relação ao estado em que a empresa está. Sim, certamente. Então, mas isso é que eu estou a falar. Aperto já dura a segunda questão é a única maneira de nós aferirmos se a TAP foi ou não bem vendida, porque bem vendida economicamente não foi, é o cumprimento do caderno de encargos, e nomeadamente a questão do hub, que tu gostas tanto. Diz hub da mesma maneira, de facto. Qual é a outra alternativa?
Tu dizes hub de outra maneira. Como é que... Abres mais a boca. Ambos aspiram, não? Eles aspiram o H? Não? Ele aspira mais. E tu dizes Aspira mais, como? talvez. Não, eu digo hub. Esse é bruto. Eu não chego a aspirar. Perdi-me completamente. Então está atribuído ao João Miguel Tavares o Ministério dos Autocolantes. O Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do número 2. Vê nele tanto potencial quanto no número 1. Ricardo Araújo Pereira. Vejo. Sim, vejo, porque estamos a falar Maior, o número 2. maior, Número 2 maior. de quê? O número 2 de que estamos a falar é o número 2 do PSD. Aquela que chamam o Big Mac. Big Mac, porque ele chama-se Marco António Costa, MAC, daí Big Mac, e é Big porque realmente domina uma teia de interesses e que realmente lhe augura um futuro político brilhante. A revista Eu Visão creio desta que semana É um digno revela assessor de Miguel Relvas. A revista Visão, revela o relatório preliminar do Tribunal de Contas sobre a Câmara de Gaia, onde Marco António Costa foi também o número 2 de Luís Filipe Menezes. exato, alinhou-se aqui uma espécie de tempestade curiosa, que foi ao mesmo tempo que há algumas denúncias acerca do modo como o Marco António Costa terá, enfim, digamos, ter-se-á guindado à posição que ocupa neste momento. Em simultâneo, o Tribunal de Contas fez uma análise bastante desagradável das contas da Câmara de Gaia, enfim, vários swaps, todos eles tóxicos, enfim, toxicidade em várias opções. É um depoimento encantador desta visão, que é alguém do PSD, salvo erro, que define essa relação entre Marco António Costa e Luís Filipe Menezes. Refere-se a Marco António Costa como um koala bebê empoleirado e a aprender ao ombro de Luís Filipe Menezes, que é uma imagem absolutamente terrível. Há outro passo em que se diz que Marco António Costa era o homem que segurava na mala do telemóvel de Luís Filipe Menezes. Isto era no tempo em que os telemóveis tinham mala e o pequenino andava lá com a malinha atrás. O que é simpático. Cada pessoa devia ter um pequenino a segurar na mala do seu O facto telefone. de Marco António Costa, sim. Há mais. Eu quero dizer o seguinte, isto é ótimo, acho eu. Eu só tenho uma objeção a isto. Em primeiro lugar, é ótimo que o ex-número 1 do PS está na cadeia e agora o atual número 2 do PSD está a ser investigado. É excelente. A ver se começa a falar de política em vez de prisões. É bom porque mas tu eras o número 2 de um tipo que está na cadeia. Sim, mas o teu número 2 atual está a ser investigado pela polícia. Pronto, acabou-se. Sim, senhor, estamos empatados, vamos avançar. Sim, mas isso é um ótimo. empate que já dura há muitos anos, não é? Exato, este empate é um vai empate, assim. não um empate. Eles Continuam vão a empatar. Sim, qualquer dia o PSD e o PS têm de ir a penaltis para ver quem é que tem os maiores vigaristas. Acho que era giro. Fazer só isso. Vão a penaltis e tal. Vai o Costa e o Passos. 5 marcações de grande penalidade para cada um. E depois morte súbita. Bom, mas eu só tenho pena que seja Marco António. A morte súbita antes das penalidades. A seguir é quando estás empatado ao fim dos 5 pontapés, não interessa. O que é que acontece? Eu só tenho pena que seja Marco António Costa. Eu preferia que fosse outro alto dirigente do PSD. Porque como eu já tive a oportunidade de escrever em sede própria... Outro alto dirigente supõe que Marco António Costa é alto? Só número 2. É número 2. É altinho. É número 2. Eu tenho pena do seguinte, eu já escrevi em sede própria o seguinte, nós neste momento temos o Sócrates está na prisão, Marco António a ser investigado. Isto de haver um Sócrates e um Marco António parece... o Portugal parece uma espécie de revista à portuguesa passada na Antiguidade Clássica. Também tens o Júlio César. Desagradável. Mas o Júlio César, como está na baliza do Benfica... Está na baliza do Benfica, não interessa assim tanto. Agora, na política, de repente há um Marco António e um Sócrates, é chato. O facto de Marco António Costa estar sob suspeita e a ser investigado por parte do Ministério Público diminui politicamente, Pedro Mexia? Eu acho que o engrandece. Não, diminui politicamente. Dá-lhe currículo. Diminuir politicamente, claro que sim. Ser suspeito deste tipo de atividades é sempre mau politicamente. Embora eu tenha para os números 2 do PSD as mesmas regras do que para os ex-números 1 do PS. Portanto, não sei, não faço ideia o que é que... Sei que aquela cultura de onde ele veio não é muito boa. A mim preocupa-me bastante mais do que... Ou melhor, não bastante mais, mas preocupa-me suficientemente, independentemente da gestão danosa do tráfico de influências, etc., ou seja, das coisas que constituem crime realmente, que possam ou não ter sido praticadas, preocupa-me nessa reportagem
tudo aquilo que não é crime, todo aquele núcleo de Valongo, aquela identificação daquela espécie de cluster de autarcas, empreiteiros, etc. Qualquer pessoa que tenha vivido em Portugal, os alarmes soam. Não é crime, em si mesmo não é crime. Ser empreiteiro não é crime. Ser empreiteiro e almoçar com ele e ser de Valongo também não é crime. São os indícios. Mas há um historial, evidentemente, da relação entre a construção civil e o poder local e os empresários locais, etc., que nesta reportagem, mesmo antes das possíveis atividades criminosas, hipotéticas atividades criminosas, me deixam pensar que se isto é o sucessor de Passos Coelho, nós de facto temos que pensar que o fundo... O que é o sucessor de Passos Coelho? Tens falado com pessoas do PSD. É o sucessor de Passos Coelho, como Relvas é o sucessor de Passos Coelho. O Marco António Costa vem substituir Miguel Relvas naquela função altamente desagradável. Estás a presumir uma coisa altamente otimista, que nós vamos falar, que é que Miguel Relvas já se foi embora. Certo. Bom. Está a cortar. Isso, mas ele regressando certamente vai haver ali um embate gigante. Também está convencido... Marco António Costa. Está convencido, como escreve a revista Visão, na capa, o título é este, que este pode ser o sarilho que se segue para o PSD, o Marco António Costa? Eu acredito que sim, mas quer dizer, eu só tenho uma coisa a dizer, é que venha esse sarilho. Eu de facto não gosto muito. Eu não gosto muito de Big Mac, ela sempre preferi McBacon. É sempre o que eu peço quando vou ao McDonald's. Isto de trinçar, qual é a fast food superior a outra fast food? Mas eu sou um apreciador de McDonald's. Tudo bem. Para sei lá, muitos bonetes de felicidade. E além de que é a maneira mais rápida de alimentar os que é uma frase inédita na história da humanidade. Passei tantos momentos de felicidade no McDonald's. É só quando os teus filhos têm fome e tens que os despachar, é maravilhoso. Agora, que venham eles... Aquilo que o Tribunal de Contas disse é uma coisa arrasadora e nós não podemos continuar a ter estas descrições do Tribunal de Contas até em 2050, quer dizer, há um limite para isso. Era falta de sinceridade, transparência e fiabilidade na previsão das receitas, falta de racionalidade e prudência nos gastos, falta de cumprimento atempado dos compromissos assumidos, acumulando dívidas a fornecedores. Isto é a descrição. Vamos falar do Tribunal de Contas, até do Tribunal Constitucional. Não, lá está, não é... O Ricardo Araújo Pereira fica por esta semana com o cargo de Ministro do número 2. O Pedro Mexia vai ser Ministro do Valor Histórico para o preservar, imagina. Para preservar o valor histórico, mas também para preservar aquilo que não é apenas história. Parece-lhe ameaçado o valor histórico? Não, o valor histórico não está ameaçado. O que está ameaçado é a cidade quando deixa de ser pertença dos cidadãos e dos munícipes para ser pertença de quem nela transitoriamente manda. Quero falar da ideia do vereador Manuel Salgado, da Câmara de Lisboa, de deitar abaixo a estação de Santa Apolónia. Quer fazer um jardim em Santa Apolónia e dizendo várias coisas, umas falsas... Não, mas só porque não é bucólico. Umas falsas, outras contraditórias. Não tenho nada contra jardins, mas diz, por exemplo, que Santa Apolónia, que tem mais valor histórico e que é usado para lavar comboios. Portanto, a gente imagina assim um apiadeiro com um barracão e umas agulhetas e o elefante azul das locomotivas. E depois sabemos que tem 3 milhões de passageiros por ano, 150 comboios por dia. Não é exatamente assim uma... Depois diz, não convém também ter uma estação de comboios ali no meio da cidade e depois valoriza que estação de comboios é em Lisboa? Entre Campos, que como sabe não é no meio da cidade, aliás, como o nome indica. E o que me parece é que existe Lisboa, já disse isto aqui várias vezes, embora eu acho que globalmente o trabalho de António Costa em Lisboa foi muito positivo, mas a Câmara de Lisboa tem sido muito pouco escrutinada. E Manuel Salgado é useiro e vezeiro, e outros vereadores em usarem e em falarem do espaço público, às vezes em usar o espaço público de uma forma, acho eu, prepotente. A maneira como, por exemplo, se instituiu em Lisboa de que se podem fechar praças, alugar ruas e avenidas a piquenicões e a exposições de automóveis, etc., degradou a ideia de espaço público de uma forma terrível. E esta ideia de pegar numa estação que funciona bem, que é uma estação bonita, que está absolutamente integrada na vida dos lisboetas e querer fechá-la, porquê? A que propósito? Fechá-la, aparentemente, deita lá abaixo, não é?
Pois, Porque fazer um jardim, para fazer um jardim, pode ser um jardim de inverno. E, portanto, preocupa-me esta ideia. Acho que as pessoas tendem a sentir-se Marquês de Pombal quando chegam ali, só que os métodos Marquês de Pombal era noutro regime político, digamos assim. É caso para rezar a Santa Apolónia, a Virgem Mártir de Alexandria, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu tenho pouca experiência em rezar, mas não percebo... Não é que não lhe tenham ensinado. Pois, exato, não foi por falta de lições, mas esta coisa de... A Câmara já tinha... Carros não queremos, carros na Baixa não. Comboios também não. O que é? Pá, daqui a pouco não se consegue... Tuk-tuk. Tuk-tuk, daqui a pouco só com tuk-tuk. Não concordo nada. São muito reacionários. Tuk-tuk, pá, eu não percebo ainda por cima o comboio. É um meio de transporte. Não concordo nada com estes senhores hoje. Que bonito, não poluente. Para quem embirrar com os comboios? Agora, em relação à cidade, eu no outro dia, em Londres, a Regent Street estava fechada para um gelado. Lá para um gelado fazer as suas coisas. E isso realmente é chocante, não é? É um pouco... a gente estranha. Sim, tem retorno financeiro, com certeza. Era só o que faltava que não tivesse. Agora, isto dos comboios, para quê? Tira um jardim, depois... não sei bem. Ainda por cima a gente sai em Santa Apolónia. Quer flores, vai à Praça da Figueira. Queres flores, vai à Praça da Figueira. Boas, excelentes razões. Quer dizer, aquilo pode ser um lado impraticável e eu não sou especialista em ferrovia. Mas o que tu vais defender é, tirando o facto de ser impraticável, é muito bom? Não é. Não sei se é praticável. Que a ideia do Manuel Salgado, neste caso em concreto, está longe de ser absurda, parece-me porque vocês têm a ferrovia dos dois lados a separar Lisboa do Rio. Que é uma barbárie, tendo em conta aquilo que é Lisboa. Se bem visto, esta semana foi considerada absurda por todas as pessoas, exceto Manuel Salgado. Não, certo. Todas as pessoas ligadas aos partidos, aos comboios... Eu não percebo de ferrovia. Aliás, isto é só uma ideia. Eu não percebo de ferrovia. Agora, a ideia de ligar o Val de Santo António... Sou um cidadão de Lisboa. Não temos que ser especialistas em ferrovia. A ideia de ligar o Val de Santo António e o Val de Chelas ao Rio não é uma má ideia. Tu tens uma cidade maravilhosa, completamente virada para o Rio, que está impedida de passar em quase toda a sua extensão, seja pelo Porto de Lisboa, seja pelo caminho de ferro. Isto não faz sentido nenhum. E se há... Olha eu a defender a Câmara do PS. O Porto de Lisboa... Se há gente que valorizou o espaço público e o recuperou de uma maneira que tu nunca tinhas visto antes... E eu comecei por dizer isso. É esta Câmara. Sim, é verdade. Foi António Costa. Por isso mesmo não se entendem atitudes de despotismo esclarecido como esta que... Mas aquilo também é uma sugestão, não é? Quer dizer, agora eu não digo, eu até concordo contigo, quer dizer, investigue-se e certamente existe ali grandes entusiasmos e ideias e negócios que podem ser duvidosos, com certeza. Agora, em termos de valorização de valorização de espaço público, quer dizer, é o que esta Câmara tem feito melhor, eu não tenho dúvidas nenhumas. Entregamos então ao Pedro Mexia o pelour do valor histórico. Mais adiante, o carrossel grego na moeda única. Por agora, o Ricardo Araújo Pereira declara-se relevado e pronto para a prática de que modalidade, Ricardo Araújo Pereira? É a modalidade da equivalência académica. Já percebi que não quer falar de relva, quer falar de relvas. Relvas, sim. Relvas. O que acontece é o seguinte, esta semana soube-se que, por causa do caso de relvas, mais do que uma centena de alunos tinham ficado sem a sua licenciatura obtida na Universidade Lusófona por causa daquelas equivalências à relvas. O que é curioso é que relvas não ficou ainda sem a sua, pelo menos ainda, sem a sua licenciatura. E o que eu acho bem. Eu acho bem porque relvas é daquelas pessoas que merece ter um diploma universitário, quanto mais não seja por ser uma daquelas pessoas de quem a gente diz sabes muito. Essa sabedoria que advém da maior parte das pessoas lhe dizer sabes muito, merece ser certificada com um diploma universitário. É um saber de experiência feito. Eu só tenho pena dos desgraçados que tiraram curso na mesma universidade, como é que se chama? Estudando mesmo, o que é, não é? E que agora ficam com... Mas esses sabem menos, pá. Sabem menos. Agora, mas é curioso porque o Expresso trazia uma reportagem divertida sobre... outros cursos tirados com equivalências. Um deles era o de Nuno da Câmara Pereira, que tirou um curso chamado Regente Agrícola. Ainda no tempo do Estado Novo era um curso equivalente ao 7º ano da altura, o atual 11º.
e só por isso as cadeiras de Ciências Físico-Químicas e Ciências Naturais do tal 11º ano deram-lhe equivalência a 7 cadeiras universitárias, Química 1 e 2, Química Orgânica, Física 1 e 2, Física Experimental 1 e 2. E depois o currículo também deu equivalência. Por exemplo, o facto de ele ter feito direção técnica de obras de drenagem e de ter sido vice-presidente da Cruz Vermelha de Sintra deu-lhe equivalência à microbiologia. Microbiologia, sim. Microbiologia. Sim, Parece-me sensato. E o facto de ele ter feito uma formação profissional em suinicultura deu-lhe equivalência à cadeira de saúde pública. Não é? Parece-me também... E assim acabou o engenheiro do ambiente. E assim temos um engenheiro do ambiente. O senhor suinicultura? Bem. Então até se diz, não se diz. Se queres ver um corpo, abre um porco. Exatamente. Fala-se muito disso, que o corpo humano é muito parecido. Claramente, isso diz muito na O que minha é que lhe terra. parece este triste fado da lusófona, João Miguel Tavares? Pá, triste fado é só dependendo da perspectiva. A mim até me parece um fado muito alegre. Pode vir a inspirar Nuno da Câmara Pereira. Não sei, então já inspirou. Então existe aquele, o fado do ladrão enamorado, que é aquele... eu que vai cantar. Não vou cantar, fado não vou cantar. Que é aquele, por isso põe a gargantilha porque amanhã é domingo. É só pôr, por isso tira a licenciatura porque amanhã é domingo. Olha aí, e assim tens também uma subtil referência ao preço 44. Eu sabia, este bandido ele vai... Estou lá, tu... Não dá ponto sem não. Tu não tens agora gatos, ou quê? Aposto que um se chama Marquês, só em nome em homenagem à operação. Não, porque eles já vieram com o nome. Já vieram com o nome. Pena. Eram velhos. Pena. Miguel Relvas argumenta que já foi ultrapassado o prazo para lhe retirarem a licenciatura. Aceita a argumentação do ex-ministro Pedro Mexia? Eu acho que ainda não ultrapassou o prazo para Miguel Relvas voltar a público. Esta coisa do livro e de ter aparecido a ideia de que ele pode estar nas listas, ou que se falou nisso nas listas de Santarém, dá a ideia que o período de nojo em Portugal... Bate certo. Do período de nojo foi encurtando até passar a ser uma espécie de... São uns 15 dias. Acontece uma pessoa entra num escândalo qualquer, uma crise qualquer, depois vai 15 dias para fora e volta e já passou. Isso acho que é muito cedo. Célebre não inscrição do professor José Gil. É não inscrição. Eu acho que, ao contrário também do que se diz, acho que isto é positivo. Isto está a acontecer é positivo, porque independentemente do caso Relvas, o que isto veio demonstrar, e já se sabia, aliás, Mariano Gago, por exemplo, fechou algumas universidades, é que algumas dessas universidades, valha-me Deus, a gente quanto mais vai escavando e vendo cadeiras inexistentes, equivalências maradas e não sei o que mais, percebe que muitas destas instituições não tinham razão para terem tido uma licença para ensinar, e foi preciso ser uma figura pública e um número 2 do governo, que aliás emprestou ao caso... Mas que não larga a sua licenciatura. Ao caso Relvas, o caso da licenciatura é, no conjunto das atividades socioprofissionais de Miguel Relvas, um assunto, diria eu, bastante secundário, faça outro no pacote das suas atividades, mas de facto chamou a atenção para este assunto que, portanto, é positivo. É lamentável para as pessoas que de boa fé fizeram o curso, isso é evidente, mas é bom que não haja cursos da loja dos 300 em Portugal. Ficámos a saber o que leva o Ricardo Araújo Pereira a declarar-se relevado. Agora vamos investigar porque é que o João Miguel Tavares se sente deficitário. Tem tido queixas lá em casa, João Miguel Tavares? Bicos de papagaio e 2 nas Ai, articulações. Jesus! Esta ligação foi... 2 nas articulações. Como é que está o seu déficit pessoal em comparação com o do país? Não, apesar de tudo, acho que sou um bocadinho menos deficitário do que o país. O país é muito deficitário, ainda vou O fazer... do país, a avaliar pelos números divulgados esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística, não está famoso. Não está nada famoso. Por acaso isso até teve menos sururu do que seria de esperar. Será a força do hábito? Pode ser a força do hábito e a mudança dos ventos, porque isto se calhar há mais tempo caía toda a gente em cima do governo. O número mais eloquente parece-me é o que diz o objetivo anunciado pelo governo é de fechar as contas este ano com um déficit de 2,7% e o do primeiro trimestre foi de 5,8%. Foi de 5,8%. É certo que no primeiro trimestre... É sempre um pouco mais, É o ano passado foi um sempre pouco maior. mais, mas o ano passado baixou Foi mais de 5,7% para 4,5%, ficou abaixo das estimativas de Quer dizer, 4,8%. baixar agora para 2,7% queria dizer que tínhamos de ter períodos de superávit.
E pronto, era isto que eu queria dizer. Portanto, Carlos Vaz Marques acabou de fazer o meu comentário, caros senhores espectadores e ouvintes. Era exatamente isso. É como é que se passa de 5,8 para 2,7, apenas um ligeiro acrescento ao teu brilhantíssimo comentário, que é ano de eleições. Ano de eleições, isto não me cheira que vá lá, não. Acho que voltamos a pensar no déficit em 2016. Acredita que o objetivo de chegar ao fim do ano com 2,7 é execuível ainda assim, Pedro Mexia? Eu acredito e também... És Pedro Mexia. Não, deixa-me só dizer que não só acredito nisso, como acredito que quando uma das minhas filhas perde um dente, vem uma fadinha... Está sempre a falar da fada dos dedos. Epá! Está com uma opção. Eu acho que faz sentido neste contexto. Mas vamos ouvir a resposta de Pedro Mexia, do comendador Pedro Mexia. Aliás, porque há pessoas que estão neste momento a sintonizar para me ouvirem responder à pergunta Pedro Mexia, será que o objetivo do déficit é execuível? Eu vou dizer, bom, não faço. O que queres que eu diga sobre isso? Posso dizer duas coisas. As únicas duas coisas que nós sabemos é que a União Europeia diz que não é. Ponto número 1. E número 2, aparentemente a defesa do Governo sobre a execuibilidade baseia-se no melhoramento da execução fiscal. Mas que também não está em linha. Também não é seguro que chegue. Mas mais do que isto, Carlos Vaz Marques não sei dizer. Ficou preocupado com isto ou é coisa lá para economistas este assunto, Ricardo Araújo Pereira? Eu julgo que é para economistas. O Governo tinha dois grandes objetivos, não é? Controlar o déficit e reduzir a dívida. O déficit está descontrolado. A dívida aumentou. Além disso... A dívida não. Como a dívida aumentou. O déficit não está descontrolado. Pois não. Descontrolado é um bocado o déficit exagerado. está debaixo do olho. Tanto que o objetivo é 2,7 e nós estamos com 2,8 e estamos com 5. Não é? 5, isso é o primeiro trimestre. É só o primeiro trimestre. A seguir, eu tenho a certeza que vai haver superávit. Nos próximos meses, superávit. Tenho a certeza absoluta. É certo que, historicamente, nunca sucedeu. Não consta. Não. Já sucedeu. Já sucedeu. Superávit em Portugal? Não, já houve, então. De déficit, sim. Então, nos últimos anos já... Quer dizer, a nível das contas primárias. Essa é aquela que é a dívida corrente primária. A questão é esta. Portanto, o objetivo era controlar o déficit, reduzir a dívida. O déficit não está controlado, a dívida aumentou. Como sobremesa, desemprego. Não é bom? Eu acho que é bom. Eu acho que é ótimo. Já estás a nível de pré-troika, mesmo o desemprego. Já estamos em níveis de pré-troika. O que é está esclarecido então o déficit do João Miguel Tavares e o das Eu queria contas só dizer que o públicas, superávit é capaz de ser... Sabes onde é que é o superávit? Isso também, Portugal também é difícil de governar. Porque superávit, uma das questões é a gente tem que apostar no turismo. Turismo, a gente tem que apostar no turismo. Isso é verdade. Nisto, Lisboa está cheia de turistas. E as pessoas, já cheio de turistas! Mas não conseguem andar, os turistas! Farto de turistas, pá! As pessoas têm de decidir. É bem verdade, pá. Queres apostar no turismo ou não queres turistas aqui a chatear? As duas coisas é impossível, não é? Eles podiam mandar as remessas que os imigrantes A malta mandaram. gosta de se queixar, pá. Não há uma forma de fazer isso. Queixando e andando. Os turistas mandavam as remessas de dinheiro não vinham. E não apareciam. Não, a gente mandava-lhes slides. Eles mostravam aos amigos, olha, isto é quando a gente punha a fotografia deles no Jerónimo. Photoshop. Sim, Photoshop. Pronto, chega de comentários económicos. Exato. Coisa em que somos Tenho medo que versados. aborreça à plateia, sim. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se conservacionista. Um conservacionista é um conservador verde, Pedro Mexia? Justamente. É Estás isso a ver? mesmo. Ele hoje está-nos a fazer o trabalho todo. É isso mesmo, Fala a gente é isso isso. embora. É isso Faz as mesmo. perguntas E esse hoje e dá as conservacionismo foi inspiração divina? Ou foi Espírito Santo de orelha? Não possuo inspiração divina, infelizmente. Ou felizmente, porque é uma responsabilidade grande. Eu quero falar da encíclica Laudate Si. Sim, louvado seja, que é a segunda encíclica do Papa Francisco e que tem é uma encíclica interessante. Só eu chamei este assunto porque esta encíclica é muito exemplificativa do que é o Papa e da maneira como as pessoas entendem este Papa, porque é uma encíclica, por um lado, de senso comum, é uma encíclica, digamos, ecológica e, portanto, é de senso comum porquê? Porque é contra a poluição, pela biodiversidade, chama a atenção para as questões ambientais, para os abusos da natureza, para a ideia de que o ambiente e a natureza são a casa comum. Portanto, isto tudo são coisas relativamente banais. Embora positivas, mas que ao mesmo tempo gera em algumas pessoas ou em pessoas diferentes reações extremadas. Umas dizem, pronto, o Papa Socialista é contra o progresso,
E outros dizem pelo contrário, que é um Papa tépido. A ecologia, o que se interessa a ecologia? Agora o Papa vai falar. E, de facto, ele entra em pormenores, há um capítulo sobre os organismos geneticamente modificados, que é uma especificidade para a encíclica um bocadinho excessiva. Ele claramente vai buscar a ideia de São Francisco de Assis, que de facto tem algumas tradições ecologistas, alguns pergaminhos ecologistas. Irmã Barata, Irmã Batata? Isso é Adília Lopes. Acaba por reivindicar por portas travessas um diálogo com a ciência, o que, tendo em conta o historial da Igreja Católica, fica sempre bem. Mas é bastante curioso, porque as pessoas estão algumas a aclamá-lo ou a condená-lo como progressista e outros a perceber que aquilo que o Papa diz sobre estes assuntos existe desde sempre. Esta ideia do bem comum, do uso comum dos bens, da expressão que ele utiliza, que é do cuidar e guardar, é uma coisa que tem séculos na história da Igreja, e as pessoas estão, em relação a este Papa, há uma boa vontade muito generalizada que faz com que as pessoas tenham expectativas e êxtase. Por exemplo, o Dr. Mário Soares está em êxtase permanente com o Papa Francisco. E outras pessoas acham, eu já li agora, em certa opinião católica radical, que é o anticristo e não sei o que mais. E não é um Papa sensato, geralmente sensato, tranquilo, que tem dito coisas que são conhecidas e que são, em geral, positivas. O Papa considera o atual estilo de vida dos países industrializados insustentável e suicida. Qual é a probabilidade de vir a ser escutado com esta encíclica, João Miguel Tavares? Isso, pouca. Aliás, uma das consequências divertidas desta encíclica foi ver o seu impacto nos Estados Unidos, não é? E nos republicanos católicos, que é muito engraçado, não é? Porque nos Estados Unidos os ambientalistas não são os republicanos católicos, e ver a maneira como se houve um afastamento os católicos radical. Dos Estados Unidos votam no Partido Democrata, de qualquer maneira. Sim, mas estamos a falar dos senhores. Exceto os latinos. Mas quer dizer, hoje em dia, tendo em conta aquilo que nos Estados Unidos é o fervor religioso, e esse fervor religioso é mais dado à direita e, portanto, ao Partido Republicano, a encíclica papal já foi bastante debatida lá. Agora, eu acho que o Pedro Mexia está a ser injusto, porque uma das coisas que o Papa falou foi do nosso sentido de gratidão pelos dons da criação. Isso é uma coisa bonita e na qual todos estamos incluídos, enquanto, por exemplo, Ricardo Araújo Pereira, que se sente frequentemente muito grato pelos dons da... Não estás frequentemente grato? Eu já vou falar sobre isso precisamente. Já vou falar sobre isso precisamente. Não? Então fala lá. Então, não é pá, por exemplo, as minhas costas. Pá, não era desses dons da criação. Desculpa lá, isto está mal feito. Isto foi mal feito. Papa refere-se a isso? Não faz isso. Estou eu a dizer que foi mal feito. Aquele queixa-se dos bicos de papagaio. Não, é pá. Este das costas. Vamos estar gratos a Nosso Senhor. Funcionam mal as minhas costas. Não, pá, desculpa lá. Dói-me muito ao fim do dia. Mas não está mal feito. Que era da bigger picture. Vamos a isso então, porque essa história do não sei o quê, realmente o que diz o Papa é que nós fazemos má utilização da nossa casa comum, da natureza, não sei o quê. Certo, mas a obra do Senhor, péssimos acabamentos. Devo dizer, atenção, mete água. Dás 7 dias, o que é que queres? Está bem, mas 6 dias! Não podes em 6 dias não fazias melhor. Mas quem é que lhe disse que só... Qual era a pressa? Podia deixar de rapar a empreitada. Eu trago António José Segura à conversa. Qual era a pressa? Mas o orçamento dizia 7 dias só. Ainda por cima, um dos 7 foi repimpado a descansar. Achas que algum profeta alguma vez olhou para os céus e perguntou, Senhor, qual era a pressa? Qual era a pressa? Mas devia. Com certeza. A pressa é que temos com pouco tempo. E, portanto, já vamos ter pouco tempo para falar da Grécia. Ficou esclarecido o conservacionismo do Pedro Mexia. Agora a Grécia, muito brevemente, depois de mais uma semana de avanços e recuos. Como é que isto vai acabar, João Miguel Tavares? Sei lá, isto é como aqueles maus filmes de terror. Lembra-se aqueles maus filmes de terror que facadas e pensas que o filme acabou. Não, mas depois há mais facadas, pensas que o filme acabou. Não, e depois vem um machado e pensas que o filme acabou. Não, e depois vem alguém que é morto a tiro. Sim. E isto é assim. Uma sequela. Etc. E uma sequela. E depois é Pesadelo em Elm Street 12. E o palpite do Pedro Mexia? Grécia e isso, Pesadelo em Elm Street 12. Tem palpite para o que vai acontecer?
O meu palpite é que, para o bem e para o mal, o que acontece a um pode acontecer a outros. E, portanto, se não... No governo português e na coligação PAF, o que é que se estará a pedir que aconteça? Não tem PAF. Não tenho linha direta com o PAF. Não tenho linha direta com o PAF, mas eu acho que não há nenhuma pessoa que não seja de uma nação extremamente rica e extremamente protegida disto pode achar que espero que estes tipos vão ao ar, porque isto é um comboinho. Já falámos aqui várias vezes num comboinho. E não a propósito de Santa Apolónia. Mas, portanto, não posso imaginar que haja algum país europeu e algum cidadão europeu a desejar. Espero que isto rebente. Não, e por isso é que há mais reuniões e se a reunião é conclusiva marca-se outra. O Charlie Hebdo tem uma capa esta semana com uma caricatura e com esta frase: salvemos a Europa, afoguemos um grego. Exato. Quando é que aparecerá uma versão em que os portugueses sejam protagonistas? Acaba por ser chover no molhado, não é? Porque estamos a ser asfixiados há algum tempo. Talvez o método seja diferente. Estamos só a... Mas agora está um certo alívio na glote. Não estás a sentir a glote mais solta? Repara, eu não sou exemplo. A minha glote não... Lá está. Sempre foi solta, não é? Eu sou daqueles que... A glote, que tens glote lasga. Quem o governo não vem ao bolso. Quem me vem ao bolso é Ricardo Salgado. Tenho exclusivo disso. Aliás, não permite que o governo... Foi por tu lhe deste acesso ao teu bolso. Não, mas eu não digo... Atenção, nós estamos a discutir se eu sou uma besta. Não estamos a discutir se eu sou idiota ou não. Estamos a discutir se há ou não há gatonagem. Gatonagem. Olha, mas mesmo que sejas idiota, és um bonito dom da criação. Pá, meu Deus. Vamos acabar com isso. Exato. Decretos, então. O Pedro Mexia decreta fogo amigo. Fogo amigo, porque Lula, ex-presidente Lula, que sabe que pode ser o próximo na Operação Lava Jato, que é esta investigação grande no Brasil, no caso de corrupção e ligados à Petrobras, etc., aproveitou que agora Dilma está com uma popularidade baixíssima, aos níveis que tinha Collor de Mello quando houve o impeachment, e veio dizer que o PT é um partido que está velho, que perdeu a utopia e que eles só estão interessados em cargos. E é quase impossível, tendo em conta que o PT é uma invenção de Lula e que a maneira como o PT se instalou no Estado brasileiro é uma invenção de Lula, é muito difícil que isto, que alguns entenderam como fogo amigo, seja uma crítica que não é uma autocrítica. Ele teme que seja o próximo, está a tentar pôr-se fora e está a tentar jogar com uma coisa que do ponto de vista dele é legítimo, mas do ponto de vista dos brasileiros não é, que é jogar com aquilo que fez enquanto presidente, tirar as pessoas da pobreza, que é um bem objetivo, e tentar separar isso do ataque, ou tentei confundir isso, melhor dizendo, com o ataque ao Estado que fez o PT e é do qual ele não se livra assim tão facilmente. O João Miguel Tavares decreta, se calhar já chega? Se calhar já chega porque encerrou a 10ª comissão de inquérito sobre Camarate. Aliás, as pessoas andavam distraídas, nem sequer sabiam que estava uma a acontecer. O filme é bom, porque parece que agora é outra vez atentado, polícias incompetentes, provavelmente corruptos e a principal testemunha assassinada. Bom, mas eu proponho que, em vez de uma comissão 11... Assassinada em 83, não é? Assassinada em 83. Quando estava prestes a prestar um depoimento considerado importante. Importante. Mas isto gasta-se dinheiro ao fim de 10 comissões, não é? E os deputados estão lá, têm que trabalhar noutras coisas. Contratem Oliver Stone. Ele faz a versão definitiva do caso e inventa tudo, mas pronto, ficamos com uma coisa para ver. O Ricardo Araújo Pereira decreta juventude. Sim, exatamente, o decreto de juventude. Por causa das costas. Minhota. Celebrar o facto de Cavaco Silva ter sido nomeado embaixador da juventude pela Organização Ibero-Americana da Juventude. A Organização Ibero-Americana da Juventude lembrou-se de uma personalidade fresca e jovem como Cavaco Silva para ser embaixador da juventude. Eu creio que é possível que a Organização Ibero-Americana da Juventude seja dirigida por jovens que, no âmbito dos seus países pertencentes a certas zonas ibero-americanas, fumam. Não, isso é injusto. Substâncias. O Pedro Mexia com 15 anos dizia que já era velho.
Não sei Era mais velho que sou é agora. possível que não Mais velho, com consumisse. 15 anos era mais velho do que agora. É possível que não Testemunho consumisse eloquente, Pedro Mexia. certas substâncias que se podem encontrar em países pertencentes à comunidade ibero-americana. E é assim que se conclui mais uma reunião semanal. De hoje a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo.